Existe uma técnica usada extrafisicamente que eu já vi muitas vezes fora do corpo. Muitos de vocês que são médiums ou clarividentes também já viram. Há relatos disso em toda a literatura espiritualista, seja nos livros de saídas do corpo, os livros sobre mediunidade, os livros sobre clarividência ou de percepções parapsíquicas. É o seguinte, a mente, o corpo mental, tem a capacidade de pensar, né, irradiar pensamentos, porque a natureza da mente é criar pensamentos, e esses pensamentos tomam uma determinada forma na aura mental em torno da cabeça da gente. E isso foi chamado na teosofia de formas-pensamento, no ocultismo de formas mentais, por exemplo, já na área espírita, formas ideoplásticas e os nomes mais variados. Mas o termo forma-pensamento acabou pegando na literatura espiritualista de forma em geral. Quando a forma mental é mais serena, mais tranquila, ela tem uma vibe um pouco mais sutil, mais tranquila, porque não tem a carga emocional característica nossa aqui na Terra, porque é um pensamento mais refinado, sereno, sem emoção, mas com amor. Amor não é emoção, é estado de consciência. Então, uma forma mental pura. Agora, quando a forma mental é sobre alguma coisa que envolve desejo ou emoções, ela surge no corpo mental do ser pensante, em frações de segundo ela é revestida de matéria ou energia do plano astral. Matéria astral, que eu quero dizer. Vibrações do plano extrafísico que refletem as emoções. E aí essa forma mental fica composta, porque ela tem a ideia original, mas está revestida de desejo ou energias do plano astral, muito apropriadamente chamado de plano dos desejos, seja na Rosa Cruz ou em algumas áreas ocultistas. Então, onde eu quero chegar? Extrafisicamente, uma consciência desencarnada pode criar uma forma mental para uma determinada finalidade específica. Ora, se é um mentor extrafísico, um guia espiritual, um amparador, num nível elevado, a forma mental que ele vai irradiar é pura, não tem carga emocional. A carga emocional é característica da gente nos planos mais densos. Já em níveis mais avançados, é sentimento unido com inteligência, de forma serena e tranquila, principalmente num plano mental. Mas eu estou considerando ainda o plano astral adjacente à Terra, com seus diversos subníveis, mais densos, médios e mais sutis. Presenças espirituais elevadas vão emanar formas mentais sutis. Presenças extrafísicas densas, pesadas, emanam formas mentais revestidas de terror, horror, desejos obscuros, criando coisas horrendas, né, deformadas. E seres humanos, que somos nós, entre o mais avançado e o mais atrasado, já que a gente está no meio, emanamos formas mentais de tudo quanto é tipo. Alguém na meditação pode emanar uma forma serena, mas num outro momento que ela está agitada, pode emanar uma forma mental toda carregada de emoção desencontrada. Então, o ser humano tem altos e baixos. Suas formas mentais em torno da aura da sua cabeça reflete isso. Então, considerando seres espirituais elevados, projetam formas mentais sutis e quando eles operam junto com pessoas que saem do corpo, que são projetores ou projetoras, os antigos viajantes astrais, ou trabalham com médiums, ou sensitivos de cura, e daí por diante, há uma conexão. Então, eles vêm aos níveis mais densos e interagem com as pessoas, né? Numa inter-relação entre planos. O que eles fazem, então? Projetam determinadas formas mentais, muitas vezes na frente da pessoa projetada, fora do corpo, para que ao olhar para essa forma mental, ela entre na mesma vibração, que é uma vibração elevada. Muitas vezes, esses mentores projetam essas formas mentais por sobre a cama da pessoa quando ela está lentamente despertando, voltando do sono para a vigília, naquele pequeno estado alterado de cochilo, voltando do sono, que é o que a medicina chama de hipnopompia, e ali, naquele momento, a pessoa vai despertando e aparece uma imagem projetada sobre ela. Pode acontecer também na ida do sono, naquele pequeno estado transicional alternativo, que é um estado alterado entre a vigília e o sono, que é o cochilo da ida do sono, que a medicina chama de hipnagogia.
tanto na ida do sono quanto na volta, nesses estágios intermediários, podem ocorrer flashes de clarividência, porque a pessoa está num ligeiro estado alterado. Mentores, sabendo disso, projetam imagens, para que a pessoa, por um instante, veja essa imagem, sabendo decodificar e interpretar o simbolismo da imagem, a mensagem vem para algum desenvolvimento da pessoa. Quando é fora do corpo, é projetado diretamente na frente dela. Muitas vezes o mentor está num plano elevado e a pessoa fora do corpo está num plano intermediário. Então ela não vai ver o mentor que está em outro plano, mas ela sabe que está sendo monitorada e acompanhada de outro plano, e muitas vezes aquela presença elevada se comunica com a pessoa projetada por telepatia. Vários de vocês que experimentam saídas do corpo sabem disso que eu estou falando, que é a linguagem telepática. Ela pode vir de um outro plano para você sem você ver o agente que emanou aquele pensamento, que está em outro plano. Outras vezes, quando o mentor está frente a frente com a pessoa, não é necessário projetar imagem alguma, mas estando em planos diferentes, esse mentor pode usar para harmonizar a comunicação entre os dois uma imagem projetada. Aí entram os hologramas, que são construções psíquicas mentais projetados por uma inteligência sobre uma pessoa. E esses hologramas, eu já comentei aqui em outras vezes para vocês, podem ser de divindades representando atmosferas egrégoras. Por exemplo, o Euri. Suponha que o Euri é cristão. Para ele, a referência de Jesus é a máxima, dentro da tradição que ele abraçou e respeita. Então, um mentor, sabendo que o Euri é apaixonado por Jesus, esse mentor plasma a forma do rosto de Jesus enorme, como um holograma todo pontilhado de luz do rosto de Jesus, pelo menos historicamente o que tem de registro para isso, barbudinho, a moda nazarena, né? Se bem que Jesus é muito mais do que uma forma que um dia ocupou aqui, mas a referência histórica aqui é essa, é religiosa. Então ele projeta a figura de um holograma. O Euri vai acordando e vê o rosto de Jesus brilhante na frente dele. Isso é uma forma de comunicação, não tão falada quanto a comunicação mediúnica mais convencional, mais clássica. Pode acontecer também um grupo espiritual estar reunido e você olha por cima da atmosfera do grupo, por cima do local onde eles estão reunidos. Se o grupo é cristão, o rosto de Jesus enorme plasmado em cima em forma de holograma, significando inteligências extrafísicas que superintendem aquele grupo e protegem, e ligadas nessa vibração, projeta esse holograma para que no plano espiritual, quem quer que passe e veja aquilo, saiba que aquele grupo é protegido por esta atmosfera. Aí já seria um holograma grande. Por exemplo, um grupo de yoga ou um grupo hindu. Aquele grupo está reunido por cima do grupo, no astral, invisivelmente, pode aparecer o caractere Devanagari do mantra Om, no original, significando que aquele grupo é protegido por esta atmosfera. E daí por diante, os simbolismos naturais. Por exemplo, vamos supor um grupo de Umbanda. E aquele grupo se reúne em determinado lugar e por cima do grupo, naquela atmosfera, aparece o bastão de Oxalá, que é chamado de Opachorô, que é um símbolo clássico. E aparece o bastão luminoso por cima, ou o rosto de Oxalá. Então, essas são referências em forma de hologramas plasmadas dentro de uma egrégora. Agora, o que eu estava comentando antes é a parte pessoal. O Euri vai acordando e vê aquele holograma plasmado. O Euri sai do corpo e vê esta imagem plasmada. Então, é claro que não somente eu falo isso, existem até autores de livros que falam nisso, cada um do seu jeito. Eu estou falando dentro do contexto espiritual, que é a área de ação que eu trabalho. Então, pode acontecer, gente, tá? Os hologramas plasmados em forma de chakras, e é isso que é o ponto focal que eu quero chegar agora para vocês. O Euri está meditando, ou está trabalhando seus chakras num trabalho bioenergético. Um mentor de outro plano projeta na frente do Euri um holograma de alguém sentado na mesma posição de frente para ele, ou o duplo da imagem do Euri projetada, com a imagem dos chakras acesos em frente, para que o Euri sentado, vendo essa imagem em frente, possa reproduzir nele mesmo a ativação dos chakras que está sendo plasmada na frente dele. É uma forma de ajuda que um mentor dá
projetando um holograma com chakras acesos numa figura humanoide em frente à pessoa. Aí a pessoa olha e reproduz aquilo nela mesma. É uma forma de trabalho com chakras por entre planos. Na questão do yoga clássico e do hinduísmo, onde surgiram os yantras clássicos dos chakras e dentro os bija mantras e divindades específicas da Índia, muito comum também o mestre espiritual, o rishi, o sábio, projetar em frente ao yogi uma figura, um holograma com os yantras dos chakras, do alto da cabeça até a base da coluna, os 7 yantras dos chakras, com os bija mantras, as letras e caracteres do sânscrito dentro de cada um deles. E daí vai. São maneiras diferentes de trabalho entre planos que não são tão comentadas. No nosso caso aqui, ocidentais no momento, é mais comum um mentor projetar a imagem em frente com as figuras vivas dos chakras para que você possa se espelhar nisso e aí seus chakras também se ampliarem. E esse é o foco principal de eu estar comentando com hologramas para vocês. Na saída do corpo, o mentor, estando de frente com a pessoa, ele trabalha diretamente, mas se ele está em outro plano e a pessoa está projetada fora do corpo, no duplo etérico aqui da Terra, no ambiente humano, ou no ambiente intermediário, às vezes até no ambiente denso, o mentor projeta a imagem humanoide de um corpo humanoide com os chakras acesos. Então está ali o Euri projetado, a lucidez dele não está muito boa, ele se não se concentrar bem vai ficar semiconsciente ou inconsciente naquela projeção. O mentor de outro plano, sabendo disso, projeta na frente dele um holograma, sabe, de uma imagem humanoide com chakras acesos. O Euri olha e fala, opa! Aí acende os seus chakras astrais, os parachakras, e aí recupera a lucidez. São mecanismos anímicos, mediúnicos e projetivos que eu estou explicando aqui para vocês. É uma das funções do programa, explicar essas características dessas atividades extrafísicas, e que legal estar aqui, estar podendo fazer isso aqui em aberto com vocês. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.